já repararam que tem coisas que surgem na nossa mente como mágica? Ao mesmo tempo que a gente sabe, nós não sabemos? Algo como um instinto, sei lá. É como se fosse algo comum para a nossa mente, mas para nós, não. É como se tivesse mais alguém. Hoje eu quero discutir sobre o subconsciente e inconsciente. E já que no último vídeo que eu publiquei, que no caso é esse daqui, eu citei um pouco sobre o subconsciente e o inconsciente também. E no caso do vídeo de hoje é para falar e aprofundar nessas duas peças. Então, vamos lá? Sobre a existência do subconsciente é algo bem amplo de se explicar, já que é bem complexo. O subconsciente pode ser visto como uma adaptação que permite processar uma enorme quantidade de informações de forma rápida e eficiente, sem exigir a atenção consciente constante. Isso é um papel bem importante para a sobrevivência, pois permite reagir rapidamente a ameaças e oportunidades sem atraso. O subconsciente também desempenha um papel importante no armazenamento e recuperação de memórias e experiências passadas, enquanto algumas memórias são facilmente acessíveis à consciência. Outras são armazenadas no subconsciente e podem emergir em certos contextos, influenciando nossas emoções, comportamentos e percepções, ou nos nossos sonhos de uma forma abstrata, como se fosse uma espécie de algo de um arquivo corrompido. Muitas vezes o subconsciente é capaz de processar informações de forma mais sofisticada do que a mente consciente. Por exemplo, na hora de resolver alguns problemas ou envolvendo a tomada de decisões, o subconsciente pode integrar uma variedade de dados e experiências de forma rápida e intuitiva, fornecendo muitos comportamentos e habilidades são automatizados através da prática e da repetição, tornando-se parte do repertório do subconsciente. Resumido sobre o subconsciente, agora vamos resumir um pouco do inconsciente. O inconsciente é a parte da mente que contém pensamentos, memórias e desejos que estão fora da consciência consciente. Freud dividiu a mente humana em 3 partes principais: o id, o ego e superego, que resumindo, o id é a parte mais primitiva e consciente da mente, que busca satisfazer desejos e impulsos básicos. O ego é a parte consciente que tem a mediar entre as demandas do id e as restrições da realidade. O superego é a parte que incorpora as normas morais e ética. Agora, vendo a diferença entre o subconsciente e inconsciente, que por mais que aparentam ser meio que iguais, mas eles são bem diferentes, Enfim. Fatos sobre o subconsciente. Primeiro, a operação automática. O subconsciente é responsável por ações automáticas e hábitos, como caminhar ou realizar tarefas rotineiras que a gente sempre faz, enfim, sem precisar de esforço consciente. Segundo, ele armazena informações e experiências passadas que podem ser recuperadas com um tiquinho de esforço, como lembrar o nome de alguém que você conheceu há bastante tempo. Terceiro, ele processa informações rapidamente e pode influenciar decisões e julgamentos sem que a pessoa esteja ciente disso. Quarto, ele está bem ligado a processos intuitivos e criativos, permitindo que ideias e soluções surjam sem um raciocínio consciente. E o quinto, o subconsciente é altamente sugestível e pode ser influenciado por visualizações, repetições e afirmações positivas. Agora, fatos sobre o inconsciente. Primeiro, apesar de estar fora da percepção consciente, ele influencia profundamente pensamentos, emoções e comportamentos. Traumas reprimidos no inconsciente podem se manifestar como fobias, ansiedades e outros sintomas psicológicos. Segundo, o inconsciente utiliza mecanismos de defesa como repressão, projeção e racionalização para lidar com conflitos internos e proteger a mente consciente de conteúdos perturbadores. Terceiro, Freud acreditava que os sonhos são a via rédea para o inconsciente, permitindo que desejos reprimidos se manifestem de forma simbólica. Quarto, o inconsciente é geralmente inacessível à mente consciente, a qual a gente já falou, exceto através de técnicas terapêuticas, como a psicanálise, que busca trazer conteúdos reprimidos à consciência para resolução de conflitos internos. E o quinto, além de Freud, outros teóricos como Carl Jung expandir o conceito do inconsciente coletivo, na qual introduzindo ideias como o inconsciente coletivo, que no caso contém arquetipos universais compartilhados por toda a humanidade. Autossugestão de Emile Coué. Ele propôs que o subconsciente pode ser influenciado através dessa autossugestão positiva.
acreditava que a repetição de afirmações positivas poderia reprogramar o subconsciente para promover mudanças no comportamento e na saúde mental. Memória implícita, que no caso refere-se à capacidade do subconsciente de armazenar e acessar informações sem o conhecimento consciente. Estudos mostram que experiências passadas, habilidades e hábitos podem ser armazenados no subconsciente e influenciar comportamentos sem que a pessoa esteja ciente disso. Intuição e processamento automático. A intuição é uma forma de processamento bem automático, onde o subconsciente faz julgamentos rápidos e decisões baseadas em experiências passadas e conhecimentos acumulados. Essa teoria explora como o subconsciente pode fornecer soluções rápidas sem raciocínio consciente. Falado sobre esses três aqui, agora bora falar sobre os outros três do inconsciente. E que no caso o primeiro, que é de Freud, ele teoriza que o inconsciente é o reservatório de desejos reprimidos, memórias e experiências que não estão acessíveis à mente consciente. No caso que a gente não tem muita informação, o inconsciente influencia comportamentos e emoções de maneiras sutis. E técnicas como a livre associação, que no caso perguntas e respostas, e a análise dos sonhos são usadas para acessar esses conteúdos. A teoria de Jung sobre o inconsciente coletivo. Ele expandiu muito o conceito de inconsciente, introduzindo a ideia do inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo influencia a psique individual e pode ser acessado através de símbolos e mitos. A repressão de Anna Freud, que é a filha de Freud, e no caso ela desenvolveu a teoria da repressão, que é um dos mecanismos de defesa do ego. A repressão e o processo de manter pensamentos e memórias ameaçadoras fora da consciência. Bom, até hoje tem vários estudos sobre o inconsciente e o subconsciente. Então vimos que as teorias oferecem diferentes pontos de vista, oferecendo diferentes maneiras de entender o papel do subconsciente e inconsciente na mente humana. Agora sobre como que acessa de acordo com a ciência, é claro. Que no caso a primeira, a hipnose. Muitos conhecem e sabem o que é hipnose, que é um estado de foco e concentração bem total. Durante a hipnose, a mente consciente é relaxada e a mente subconsciente se torna mais receptiva às sugestões. Que no caso, a pessoa que está hipnotizando ali, aí fala e tal, e utilizada para tratar uma variedade de condições, incluindo ansiedade, dor crônica, vícios e problemas de sono. O terapeuta hipnótico guia o paciente através de sugestões que podem modificar comportamentos e pensamentos subconscientes. E o segundo, autossugestão, envolve repetir declarações positivas ou sugestivas que visam influenciar o subconsciente. Essa prática se baseia na ideia de que repetição constante pode reprogramar o subconsciente. Ela é usada para melhorar a autoestima, combatendo pensamentos negativos e promovendo mudanças de comportamento. Afirmações diárias são uma prática comum. Meditação. Ela ajuda e acalma a mente consciente, promovendo um estado de relaxamento bem profundo, que facilita o acesso ao subconsciente. Essas práticas envolvem focar a atenção no presente momento e observar pensamentos e sentimentos sem julgamento. Utilizados para reduzir o estresse, aumentar a autoconsciência e explorar questões emocionais. Embora focado no consciente, a TCC ajuda a identificar e modificar padrões de pensamento subconscientes, que influenciam bastante o comportamento. Através de exercícios estruturados e tarefas de casa, as pessoas aprendem a reconhecer e alterar pensamentos disfuncionais. E na aplicação, usada no tratamento de depressão, ansiedade, transtornos alimentares e outros problemas psicológicos, ajuda os pacientes a desenvolver habilidades de enfrentamento e a mudar padrões de pensamento negativo. Agora, técnicas de acesso ao inconsciente. No caso, a primeira, que é de psicanálise, inclui sessões terapêuticas intensivas e prolongadas, onde o paciente fala o que vem à mente, permitindo que o analista interprete os conteúdos inconscientes. Segunda, que é a terapia de guiada, que é do Carl Jung. No caso, essa abordagem inclui a exploração do inconsciente pessoal e coletivo. E na aplicação, é utilizada técnicas como a imaginação ativa, onde os pacientes exploram livremente imagens internas e histórias, e a análise de mitos, contos de fadas e sonhos para acessar o inconsciente coletivo e os arquétipos. Terapia da regressão. E essa terapia ela busca acessar,
memórias inconscientes de experiências passadas, incluindo possíveis traumas. A técnica que envolve guiar o paciente a recordar e reexperimentar eventos passados que podem estar influenciando o comportamento atual. Ela é usada para tratar fobias, traumas e outros problemas psicossomáticos. Através de regressão, o paciente pode confrontar e processar eventos traumáticos que foram reprimidos no inconsciente. Imaginação é mais uma técnica do Jung, que envolve permitir que a mente explore livremente imagens internas, fantasias e pensamentos espontâneos, sem censurar ou direção consciente. Ela é utilizada para acessar e integrar conteúdos do inconsciente, promover a autoconsciência e facilitar a resolução de conflitos internos. Então, assim, o subconsciente e o inconsciente, perante a tudo, ele é um ser vivo? Se você acreditar, tudo bem. Ele em algo que simplesmente existe e vai estar sempre, mostrando mais uma vez que a vida, por mais que ela seja uma vista simples, é complexo a mente do ser humano, cara. A resposta talvez é que o cérebro seja o seu agente escondido e, tá sempre ali. E foi nascido para te ajudar e te auxiliar. E as memórias sobre um todo, às vezes porque você esquece, cobra ele, pô. Mas é bem provável que algumas memórias estejam com ele. E com o tempo e várias coisas que são colocadas nas nossas mentes, infelizmente algumas coisas são esquecidas e acabam meio que virando uma lost media cerebral. Algo que só vemos em fragmentos de vez em quando. Que seja nos sonhos ou lugares que vimos. Vai saber, a vida é um mistério do complexo. Tem certas coisas que dependendo nunca vão ser respondidas. E se são respondidas, vai ser sempre por base contextual de visão de cada pessoa por meio de teorias e tals. Exemplo, por que não vemos o vento, mas a gente sente ele? Nó. E se existe outro universo? O que tem lá? E se tem algo lá? O que tem? Tá, parei. Enfim, real, são coisas que só sou mais pra descobrir. Uma curiosidade gera outra, certo? As nossas perguntas nem sempre serão respondidas por alguém. Às vezes nós mesmos temos que procurar essa resposta e tirar a nossa própria interpretação. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Tenho mais nada a falar, sabe? Enfim, deixa o like se você curtiu, se inscreva se não é inscrito e é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e fique bem. Tchau.